Hoje estamos aqui com a psicóloga Maria Hermínia e ela vai nos tirar algumas dúvidas sobre o estresse. Maria Hermínia, o que é o estresse? Por que ocorre? É uma doença? Como que é? O estresse não é uma doença. Ele é uma reação do organismo com componentes físicos e psicológicos causados por alterações do equilíbrio interno do organismo. Esse equilíbrio interno é chamado de homeostase. O estresse, então, ele é um processo, não é uma reação estanque e independente. Ele é um processo e no momento que ele se inicia, ele é longo, tá? Então, ele começa a desencadear uma reação bioquímica no organismo da pessoa. Independente do que causa o estresse, né? Pode ser, ou enfim, um estímulo estressor, aquele que ocasionou e causou o estresse, o início dessa reação do organismo é semelhante na maioria das pessoas. Então, o que ele provoca? Ele provoca taquicardia, sudorese excessiva, tensão muscular, boca seca e sensação de estar sempre alerta. Então, entendam bem, estresse não é doença, é uma reação psicofisiológica do organismo. Há um estímulo estressor, que cada um vai reagir a esses estímulos de um jeito, dependendo da sua história de vida, dos seus fatores genéticos e de como ele está naquele momento que ocorre o estímulo estressor. Tá? E então o estresse ele sempre ocorre em todas as pessoas. O que é um estímulo para que ele tenha níveis mais altos de estresse. E esse nível exagerado de estresse, assim, ele começou a surgir quando? Como que é? O estresse como preocupação, porque o estresse é uma reação do organismo. É uma reação de sobrevivência e adaptativa. Quando o organismo passa por um fator estressante, então o organismo se adapta novamente ao que? Um desequilíbrio na homeostase interna, e esse organismo então vai se esforçar para se adaptar de novo a esse momento. Então, inicialmente, ele não é doença, sempre houve como um fator de sobrevivência, de proteção. Por exemplo, se você tem um animal feroz na tua frente, a reação normal é você ativar tua proteção interna para que você possa escapar dessa situação. Então, o estresse, como reação humana e como reação de qualquer animal, ele é uma coisa que preserva a vida, tá? Então, ele é até necessário. Quando ele se torna um problema? Quando esse estresse começa a causar dificuldades no funcionamento normal do indivíduo. Então, aí começa a causar dificuldades psicológicas e físicas no indivíduo. Quando começou isso? Em 79, surgiu um relatório nos Estados Unidos que se determinou que as pessoas estavam tão estressadas que isso estava causando prejuízo em 50% das pessoas, já com outras doenças, quando os níveis de estresse ficam então muito alterados. Daí para cá, muitos estudos estão acontecendo, inclusive no Brasil, tá? Para controle de estresse. A pessoa então pode prevenir o estresse para que ele não chegue a causar doenças. Certo. Então, o estresse ele tem que ser controlado para não ficar tão avançado assim. E como assim seria o tratamento? Varia de pessoa para pessoa? Como que acontece? Então, como o estresse é uma reação psicofisiológica e não uma doença, ele deve ser tratado de forma preventiva, certo? Então, a pessoa precisa controlar os seus níveis de estresse. Então, na verdade, essas doenças causadas pelo estresse é quando o estresse já está num nível muito avançado, em que é um nível ou na fase de resistência ou na fase de exaustão. Então, causa doenças do tipo emocionais, depressão, causa irritabilidade, ansiedade generalizada,
tá? E doenças físicas, hipertensão arterial, causa psoríase, que são doenças de pele, herpes. Então são várias doenças também físicas causadas por estresse em nível de resistência e de exaustão. Ok, Maria Hermínia, muito obrigado pela essa aula de estresse e que todos tenham uma boa tarde.